ainda não viu OVNIs por aqui? Todo mundo vê OVNIs aqui. E se moveram por cima de nós e viraram para baixo. Então nós conversamos, tivemos um intercâmbio de ideias, as razões que os impulsionavam, tinham expedições científicas, vinham buscar animais. Abdução. As galinhas estão morrendo, como na Zona Norte. Como pode-se ver, este assunto é impressionante. Um caso estranho, muito estranho. OVNI. Hoje, colheita biológica. A exploração de novos mundos, a ampliação de conhecimento tem sido uma característica da humanidade através da história. A chegada de Colombo na América em 1492 mudou radicalmente a concepção que os europeus tinham sobre a Terra. Talvez no ano de 2007, quando a primeira nave tripulada chegar a Marte, mude alguma coisa na nossa concepção sobre o Sistema Solar. Se houver vida em alguns pontos de outra galáxia, como é o mais provável, poderíamos presumir que estes seres tenham a mesma inquietude. E com uma tecnologia mais avançada, poderiam talvez ter chegado até o Sistema Solar e, exagerando no raciocínio, até nosso planeta. Nesse caso, o que fariam esses visitantes? E que rota seguiriam? Descartada uma razão científica que explique por que diferentes habitantes de Alto Halhuel dizem com tanta frequência haverem tido avistamento de OVNIs, demos com um caso que vai mais além da mera contemplação de objetos luminosos e que parece coincidir com uma teoria muito interessante. É que assim como Colombo levou para a Espanha do Novo Mundo amostras de plantas, ouro e inclusive aborígenes, os OVNIs estariam levando amostras de nosso planeta a seu mundo. Quem ainda não viu OVNIs por aqui? Todo mundo vê OVNIs aqui. Luzes e de repente apareciam e desapareciam. Umas luzes que se mexiam para todos os lados. Alguma vez você ouviu um OVNI? Não, senhor. Não. São parecidos com saias, mas de todas as cores, como verdes, como amarelas. Era uma coisa redonda e luminosa que vinha direto até nós. Era um triângulo com luzes ao redor que mudavam de cores. E depois, o que mais me preocupou é que tinha um brinquedinho, como esses que soltam faíscas, que as meninas têm, que as crianças brincam. A explicação que eles deram depois que eram helicópteros ou coisa assim, mas não era isso. Vão dizer e inventar que eram OVNIs, mas não eram.
Por que neste lugar as denúncias sobre avistamentos se sucedem durante os anos, registrando-se as mais recentes ao final de 1999? Quais as experiências que seus habitantes dizem ter vivido? Qual era o formato do objeto? Neste momento era apenas uma grande luz. Desceu muito rápido, se deteve de repente e foi em nossa direção. Foi muito rápido. Protagonista de um dos casos mais antigos, que é lembrado pelos vizinhos da região, Hugo Lecaros, taxista, teria vivido uma incomum experiência de madrugada, em frente à sua casa, na rua Miraflores, 22 anos atrás. Como era esse objeto? Era uma luz, como uma esfera grande. De que tamanho? Nem tão grande, digamos, do tamanho de uma bola de futebol ou algo assim. Essa foi a luz que vi primeiro. Isso deu 2, 3 voltas, digamos. Fez 2 paradas até chegar a este lugar. E depois, mais ou menos a 1, pousou aqui, a uns 10 metros acima de nós. Estava com mais 2 amigos aqui conversando. Conforme o relato de Hugo Lecaros, quando o objeto voador não identificado desceu até ficar sobre ele e seus 2 amigos, notaram que seu diâmetro era de uns 7 metros. Quer dizer que o som que produzia era diferente de um avião. Claro, era assim como uma abelha, uma mosca, algo assim como um zumbido assim, só isso. A luz, o raio de luz sobre nós, esse foco, emitia um calorzinho, meio quentinho assim. Essa noite, depois que o aparelho voou, nós nos olhamos assim entre os 3 amigos e nos despedimos e nos separamos. Até outro dia não nos vimos. Não voltou a falar disso? Não. Até agora. Só no começo do ano 2000, Hugo Lecaro voltou a falar de sua história. E então seu caso já não era o único. Outros acontecimentos estranhos eram narrados em Atl Hawel. Para a maioria das pessoas, ver um OVNI é uma experiência única em sua vida. Por isso, chama a atenção encontrar nesta localidade pessoas que dizem ter chegado a se familiarizar com o fenômeno. Uma dessas pessoas é o agricultor Luiz Lobo. Fã de caçadas, costumava percorrer os morros da região junto a um grupo de amigos, procurando coelhos e lebres. Chegavam mais ou menos às 10 da noite e ficavam até o amanhecer do dia seguinte. Onde estavam aqui? Aqui onde estávamos sob o sol, dava para ver até Alto Hawel. E a ponta de Santa Rita, atrás deste morro, tive uns 4 avistamentos. Até agora, tanto Luiz Lobos como seu pai negavam-se a comentar publicamente sua versão do que ocorreu uma noite há 15 anos. Uma noite saímos para caçar, fui buscar meu amigo aí, onde estivemos agora, e fomos por esse caminho, onde estão estas árvores. E ao chegar na metade, íamos nessa direção. Então meu amigo disse: de onde sai a lua? E a lua geralmente cheia sai da colina para aqui, e isto vinha desde lá, e nós ali. Então, ele me disse: olhe à sua esquerda, e me fez olhar para lá, e dali vinha um disco, assim como o sol quando está se pondo, assim, que me pôs o foco sobre minha cabeça. Então, onde olhava, sempre iluminava para cima. Penso que isso chamou a atenção dos chefes e veio rapidamente para cima de nós. E ficou como a altura de uma casa de 6x6, grande, acima de nós. E ficou não sei quanto, meio minuto, segundos, não sei quanto foi que meu pai, nós 3 nos deitamos e nos jogamos aqui, entre o milharal para dentro, e ficamos ali.
E por que teve medo? Porque nunca tinha visto, porque isso veio para cima de nós e nos mantivemos virados para baixo um tempo. Cheguei em casa, liguei o rádio e deram as mesmas notícias que dão às 11. Parece, ou às 12. E disseram que tinham visto um objeto voador em Huleu e Rahuel. Achamos que vinha de Huleu para cá. Huleu para Rinaeu, não sei, mas foi visto em 3 lados. Muita gente ri disso? Claro. Enquanto não lhes acontecer, está tudo bem. Mas eu mesmo, eu vi quando... Claro, meu pai tampouco. Quando dizem, vi isso. Daniel Toro, 39 anos, guarda de segurança de uma empresa da região, assegura ter visto um OVNI de características similares em 28 de setembro de 1999. Isto é 14 anos depois da experiência narrada pelos caçadores de coelhos. E por um momento eu ia caminhando e disse, estranho. Eu disse, por que a lua está sempre deste lado? E eu vi isso do outro lado. E aí eu disse, e olhei, e percebi que seria um objeto, eu não sei o que. Alguma massa de algo, não sei. E qual era o tamanho? Olhe, se a distância, eu mais ou menos cheguei à conclusão de uns 20 ou 30 metros de diâmetro. Como era um círculo, um raio de mais ou menos 30 metros de distância, calculei. Outro OVNI em formato de disco é descrito em seu testemunho por Eulogio Castillo, trabalhador de uma das vinhas da região. Era um objeto preto, assim como a lua, por assim dizer, porém preto, e rodeado por umas nuvens brancas e, digamos, a dimensão da nuvem era bastante grande. Você também viu o objeto? Sim. Como era? Era um círculo preto e ao redor como uma capa de nuvens. Viam-se luzes? Não. Não, nada. O objeto era totalmente preto. Onde estavam parados? Meu pai estava lá dentro, eu estava aqui com uma colega e minha colega me disse para olhar para lá. E olhei, e aí vejo o objeto, e aí chamei meu pai e ele saiu com meu irmão. Um dos casos mais recentes do lugar é o de Ricardo Ivan Munhoz, guarda de segurança numa das vinhas locais, que toda semana tem pelo menos 2 turnos à noite. No momento da entrevista, fazia quase um ano que morava em Alto Rahuel, e nesse lapso diz já ter visto suficientes fenômenos fora do comum. Declara-se completamente certo de que não se trata de aviões, satélites, nem fenômenos atmosféricos. O que eu vi foi uma coisa como um tronco invertido que se escondeu por aquela parte no último morro. Seguindo a curvatura da Terra, desceu de repente, como uma das luzes brancas e de repente celestes. E aí desapareceu, e o outro que vi foi desse lado, aí pelo meio dos 2 montes, das 2 pontas. E era como um disco, um prato fundo invertido, grande. Isso é tudo. Esse desprendia mais luzes de cor laranja e verde. E qual era o tamanho? Olha, pela distância, mais ou menos um diâmetro de uns 40 metros seria. Estava muito alto, mas sempre descendo, sempre descendo. Se esconde geralmente atrás. Ali atrás desses morros deve haver algo. O senhor acha que os 2 objetos que viu eram realmente OVNIs? Sim, porque temos aqui a passagem dos aviões, mas passam por aqui atrás. Então eu normalmente, meu posto de observação é este poste, desta ponte. E aqui eu olho todo o panorama que tenho. Passa algum satélite normalmente, mas estão muito altos, vêm-se muito pequenos. Então isso não está de acordo com a distância e o diâmetro dos outros veículos que passam. Tantos testemunhos de avistamentos reiterados ao longo de décadas formavam um desafio, porque à primeira vista não há maneira de entender sua origem.
Mas, procurando possíveis explicações, centramos nossa atenção nas numerosas torres da rede elétrica da subestação Alto Rahuel, que dominam a paisagem. Baseados em teorias de especialistas chilenos e estrangeiros, quisemos explorar uma hipótese, utilizada às vezes para explicar os avistamentos de objetos voadores não identificados, e que a rede de alta tensão pode gerar grandes campos eletromagnéticos. Estes campos, ao incidir sobre as pessoas, provocam alucinações. E de acordo com essa hipótese, os OVNIs de Alto Rahuel não seriam mais que alucinações coletivas. Pedimos a Raul Zamorano, engenheiro elétrico da Universidade do Chile, que, equipado com um aparelho especial chamado Test Meter, medisse a quantidade de energia eletromagnética acumulada na cidade. Dessa maneira, poderíamos avaliar seus efeitos sobre os habitantes de Alto Rahuel. Nesta zona, neste momento, temos um campo magnético baixíssimo. Por exemplo, em frente a um forno de micro-ondas, perto de um forno de micro-ondas, o campo é 10 vezes mais alto do que estamos vendo aqui. Aqui se nota um leve aumento do campo magnético, mas é leve em todo caso. Mas não vejo por quê, porque não há linhas de alta tensão aqui na região. Os vizinhos destas torres de alta tensão de Quinta Romã e Cerro Nave estão em pé de guerra. Não posso afirmar com 100% de certeza que isto faz mal à saúde, mas eles também não o podem fazer e esses estudos assinalam que temos de continuar. Desde o final dos anos 90, autoridades municipais e parlamentares, como o Dr. Guido Girardi, têm expressado sua preocupação com as consequências que poderia acarretar aos cidadãos essa proximidade com as torres de alta tensão. Por isso, uma equipe do programa convidou o deputado Girardi a Alto Rahuel, com a finalidade de observar este risco no próprio terreno. Em Santiago há vários circuitos de alta tensão e as pessoas vivem literalmente sob os campos eletromagnéticos. E aqui, certamente, a população de Alto Rahuel, se está muito perto, terá influência direta ou, se não, terá outro tipo de influência. Estamos a apenas 2 quilômetros da cidade. O senhor acha que esta subestação, com a quantidade de energia que está gerando, pode chegar a afetar as pessoas que estão na cidade de Alto Rahuel? Não acho possível. Com respeito ao aspecto nocivo que tenham sobre o efeito do campo eletromagnético na população, não deveria haver nenhum. Realizadas medições na cidade, nas imediações, ficou claro que a quantidade de energia eletromagnética está dentro de níveis normais. E ao menos essa hipótese de alucinações pode ser descartada. O Dr. Girardi tem um ponto de vista sobre o fenômeno OVNI. Eu acho que não. Que nós temos de viver em nosso olhar, nossa consciência, nosso espírito um pouco a estes novos fenômenos e entender que estes campos eletromagnéticos podem nos afetar, que podem haver fenômenos desconhecidos, que podem haver formas de inteligência que não se sustentam em uma estrutura biológica, células. Em um organismo podem haver formas de inteligência que inclusive podem ter estrutura energética. A teoria do Dr. Girardi sobre outras realidades está aparentada com as do livro Atlas do Inexplicável, de Carl Schucker. De acordo com este, os primeiros OVNIs da Era Moderna, os avistados em 1947, seriam organismos vivos do estilo de medusas gigantes do espaço. Os seres humanos não veem todas as coisas que acontecem. De fato, nós estamos rodeados de pequenas bactérias, vírus que convivem conosco e não os vemos.
E que não os ver não quer dizer que não existam. Nós não temos que negar a possibilidade de que existem pessoas que tenham a capacidade de perceber fenômenos que outros não possam perceber, sejam matéria, de fenômenos auditivos, fenômenos visuais. Tem gente que talvez tenha o dom de ver mais que outros, ou perceber mais, ou intuir mais. Tentando descobrir se existia algo além da energia elétrica que pudesse explicar a abundância de avistamentos de OVNIs em Alto Rahuel, procuramos alguém que acreditasse ter encontrado uma resposta. E encontramos um empresário agrícola que diz ter tido um encontro próximo do 3º grau. Esta é a denominação que se dá quando se diz ter divisado seres pretensamente alienígenas dentro ou perto de um OVNI. Conforme ele, teria tido contato com entidades extraterrestres e estes seres teriam lhe pedido como amostra animais vivos da Terra. Seu testemunho nos abriu as portas ao que os ufólogos chamam de colheita biológica ou colheita de genes. Então, eu me aproximo assim, me viro e me encontro com um ser. Uma pessoa ao lado. Estamos apresentando Infinito OVNI. Olá, como está? Infinito OVNI. Investigando os avistamentos de Alto Rahuel, na comunidade de Ruin, encontramos uma testemunha que abriu nossa pesquisa a um dos aspectos mais enigmáticos da ufologia: o desaparecimento de animais. Para muitos ufólogos, isto explicaria a abundância de avistamentos de OVNIs em zonas agrícolas, o que coincidiria com o caso de Marco Antônio de la Quadra. Marco Antônio de la Quadra é um empresário e construtor civil que teve uma das maiores criações de coelhos aqui nesta região de Alto Rahuel. No ano de 1977, ele diz ter vivido uma experiência absolutamente fora do comum e ter sido testemunha da aparição de um OVNI. Hoje, residindo em Curacaví, aceitou voltar a esta terra, percorrê-la com uma equipe nossa e nos dar seu testemunho. A história que levou este empresário agrícola, hoje com 72 anos, a dar de presente 4 coelhos arminhos a um ser pretensamente extraterrestre, começou aqui, em sua criação de 5.000 metros quadrados, em torno das 9 da noite, em 17 de agosto de 1977. A casa era igual ao que se vê agora. Então, eu cheguei e minha família tinha ido morar em Santiago por causa dos estudos das crianças. Cheguei de noite, perto das 9 horas. Este é um pátio de estacionamento. Já era grande, agora parece imenso. Entrei na casa e quando estava chegando ao 2º andar, senti um zumbido estranho. Então desci, vim por aqui. Aqui haviam árvores densas, laranjeiras especialmente. Então vim para aqui. E o OVNI tinha de ter estado estacionado, digamos, do outro lado desta cerca viva que tem aqui do outro lado. Me aproximo e vejo esta coisa que era um edifício. Era um globo imenso, gigantesco. Então, me aproximo assim,
Me viro e me encontro com um ser, com uma pessoa. Uma pessoa de 1,80 m ou pouco mais de altura, mais ou menos 40 anos, de acordo com a noção que a gente tem, de tipo ruivo, mas não claro, ruivo bronzeado, vestido com uma roupa de tecido branco, fechada no pescoço. Era inteiriça desse tecido, as luvas, uma espécie de búzio, os sapatos, era tudo branco, parecendo uma só peça, sem escafandros, sem nada. Embora durante o século XX a maioria das testemunhas tenha descrito os presumíveis alienígenas como os seres de estatura baixa, cinzas e de olhos oblíquos, em casos mais recentes, prefere-se uma tendência diferente. Testemunhos, tanto no Chile como no estrangeiro, tendem a se referir agora a seres de aspecto nórdico, muito altos, louros, em muitos casos com corpos luminosos e dotados de poderes telepáticos. Os ufólogos referem-se a eles como os nórdicos. E ao longo de décadas, deram-lhe inclusive nome e sobrenome a um deles: Asthar Sheran. Asthar Sheran seria uma espécie de líder, comandando uma frota de naves espaciais que estaria em órbita perto da Terra. Em seu relato, o empresário Marco Antônio Della Quadra descreve o encontro com um ser de aspecto nórdico e acredita que havia outros similares a bordo do OVNI que teria sobrevoado sua propriedade. Primeiro está de pé, com os braços abertos, as mãos para a frente, de maneira amigável. Então conversamos, tivemos algum intercâmbio de ideias e das razões por que eles andavam em expedições científicas. Vim procurar animais. Me pediram que eles trouxessem uns coelhos. E então fui à criação do outro lado da casa. E os trouxe numa jaula, e então me disseram que colocasse a jaula perto da nave, quase embaixo. Trouxe os coelhos? 2 machos e 2 fêmeas. Entregou os 4? Os 4. Coloquei-os na jaula e aí os 4 saíram. Me disseram que me virasse e que não olhasse. Que não olhasse. Antes que sentisse de novo o zumbido. Era mais tênue. Então coloquei a jaula aí, me indicou que me retirasse. E então apareceu uma espécie de névoa, uma neblina, e não deixava ver o que havia embaixo dela. E depois, quando a nave saiu, não havia nada. A jaula estava vazia no chão. O senhor não tinha voltado aqui desde que partiu. Em que ano foi isso, seu Marco? Em 78, em março de 78. O que sente em voltar? Emoção. Por quê? Por quê? Era meu pequeno império.
De maneira que um empresário, dono do que ele chamava um império agrícola, doa 4 finos coelhos a um ser totalmente desconhecido. Depois, os animais, o ser estranho e seu OVNI desaparecem. Trata-se de ficção no estilo das produções para televisão, como o Arquivo X? A série não existia na época em que Marco Antônio Della Quadra situa sua estranha história, mas só temos conhecimento dela agora. Desde o final dos anos 60, são registrados nos Estados Unidos denúncias sobre estranhos roubos ou mutilações de animais, principalmente vacas, que os ufólogos, por suas características, relacionam com o fenômeno OVNI. Já conhecemos o caso de Marco Antônio Della Quadra e seus coelhos? Pois bem, aprofundando nossa investigação, chegamos à Constitución e ao estranho caso da morte de umas galinhas, a cujo respeito existe um testemunho em vídeo. Como pode-se ver, esse assunto é impressionante. Na realidade, podemos comprovar visualmente que não tem sangue. Está totalmente como queimado o couro desta galinha. É um caso estranho, muito estranho. Em Constitución, encontramos novos antecedentes que relacionariam os objetos voadores não identificados com estas mutilações de animais. Durante o segundo semestre de 1996, foram relatados vários avistamentos de OVNIs na 7ª região. Vizinhos de Vichuquén e Constitución viram-se afetados pela morte de suas aves de curral. E em Curicó, uma centena de galinhas morreu da noite para o dia. Este é Marino Magallanes, ufólogo da 7ª região, membro de uma organização ufológica chamada Centro de Investigações Extraterrestres, CIET. Já faz quase 50 anos que estou metido com assuntos de ufologia e sempre dou prioridade aos casos chilenos, principalmente se são desta 7ª região ou da 8ª. Em 8 de setembro de 1996, Magallanes chegou até a casa de seu vizinho Erasmo Cordeiro, em Constitución. Por aqueles dias, conforme recorda, falava-se de avistamentos de OVNIs, e Cordeiro tinha denunciado o desaparecimento e mutilação de algumas galinhas. Quantas galinhas calcula que tinha no galinheiro? Tinha ao redor de 18 ou 20 por aí. E quantas desapareceram? 3. E um galo. Se esqueceu de dar comida cedo para as galinhas, acordou pelas 10 e quando foi às 11 tinha umas galinhas mortas dentro. E as galinhas estavam praticamente como pré-cozidas, como se as tivessem colocado um bom tempo na água quente. Aqui em Constitución, as galinhas estão morrendo como na Zona Norte. As galinhas estão totalmente secas, não tem carne. O couro sai com toda a facilidade do corpo das galinhas. O senhor ontem não percebeu nada de anormal? Nada, tudo normal. Nenhuma luz que sobrevoasse Constitución, seu bairro, sua casa? Também não. Quando gravei isso já eram aproximadamente 14 horas. E a temperatura que tinha era superior à nossa temperatura, digamos 36 graus, mais ou menos. Embora seja certo que a pena estava mais firme, o couro saía sem maior esforço. Começaram a se desmanchar, inclusive como se estivessem cozidas ou trinchadas. Mas o que nos chamou mais a atenção foi, nas 3 aves, foi um orifício de 3 centímetros que tinham na parte da rabadilha, onde termina o peito, sempre colado no espinhaço. Um orifício de uns 2,5 a 3 centímetros, ligeiramente arroxeado, por onde se tinha sugado o sangue. Porque não tem sangue nem no couro, nem na nuca, nem nas partes internas, nem em nenhum pedaço ao qual tenhamos tido acesso, porque o couro se desprende praticamente sem esforço algum.
Fiquei no ar. Não sei o que aconteceu. Mas, para que entre um predador, é preciso que primeiro abra o cadeado do galinheiro. O galinheiro tinha uns 4 por 6 metros, mais ou menos. Porque nenhum predador vai fazer isso. Desde os anos 70, foram registrados em Porto Rico rumores sobre a existência de uma curiosa criatura, a qual chamam de chupacabras, e que seria culpada desses ataques. Conhecido também como chotacabras, a crença sobre suas aparições se estende a países como México, Brasil e inclusive o Chile. É um animal muito estranho que tem garras e dizem que tem cara de ser humano e que chupa sangue. Durante o primeiro semestre de 2000, a repentina morte de ovelhas, galinhas e gansos em Calama, Juín, São Vicente, Tucapel, Los Angeles, Concepción e Angol deu origem a uma série de denúncias sobre supostos ataques de chupacabras. Ao menos 3 pessoas testemunharam tê-lo visto, e alguns deles, inclusive, deram seu retrato falado. Passada a psicose inicial, e depois de longas vigílias e pesquisas organizadas por agricultores, soldados e efetivos de investigação, o chupacabras desapareceu. Para os veterinários do Serviço Agrícola e Bovino que investigaram o terreno, a resposta era clara. Os autores eram cachorros vadios que atacavam em grupos. Em todo caso, os ataques a galinhas registrados na 7ª região nunca foram associados diretamente com os chupacabras, mas sim com os avistamentos de OVNIs. Marino Magallanes ainda lembra os casos proclamados na região durante aqueles dias. Por exemplo, um que passou sobre a antena da rádio Oleares e queimou todos os sistemas de segurança que tinham. Tanto é assim que estiveram uma semana transmitindo diretamente da própria antena, não da rádio, lá embaixo. Inclusive, houve uma nuvem que tinha mais de uma quadra que pousou sobre o estádio de Constitución. E há testemunhas disso. Isso foi de noite, tipo 11h30 ou meia-noite, e as luzes do estádio não estavam acesas nessa hora. Não havia jogo, nada. E a nuvem andou, passou sobre a antena, e depois passou sobre Maromínia, e depois se perdeu no mar. Para aprofundar o assunto, viajamos aos Estados Unidos e conhecemos a investigadora que mais antecedentes e teorias tem sobre estes casos. Estamos apresentando Infinito OVNI. O caso do empresário Marco Antônio de la Quadra, em Alto Raúl, e a mutilação das galinhas na 7ª região, orientaram nosso trabalho até os Estados Unidos, onde se relataram muitos casos semelhantes. Viajamos até os subúrbios de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, onde nos esperava a investigadora que mais informações tinha compilado sobre os casos de mutilações e sequestros de animais atribuídos a OVNIs. Conforme suas indagações, embora os 85% das mortes afetem o gado, também há notícias sobre mutilações de pássaros, cervos, alces, coelhos e galinhas. Linda Moulton Hall é produtora e documentarista de televisão, ganhadora de vários prêmios pelo seu trabalho, inclusive o cobiçado Emmy. É autora do livro Panorama de Outras Realidades e dos vídeos Estranha Colheita e Colheita Extraterrestre. Em 1979, foi até o Colorado para investigar uma misteriosa morte de animais, onde os boiadeiros da zona tinham oferecido uma recompensa de $350 mil para encontrar os culpados.
Quando produzi meu documentário, estava sentada em frente a Lúcio Gota, que trabalhava para o escritório do promotor, e lhe fiz a mesma pergunta que tinha feito a todos os oficiais de polícia em todas as cidades. Quem ou o que o senhor pensa que está matando e mutilando estes animais? E por quê? Para minha surpresa, essa noite, com as câmeras gravando, ele me olhou e me disse: bem, para dizer a verdade, a conclusão a que eu e outros investigadores chegamos é que os causadores disto são criaturas que não são deste planeta. Linda Hall está convencida que existe um esquema governamental em seu país destinado a encobrir evidências relacionadas com alienígenas e mutilações de animais durante os últimos 50 anos. Sua fonte para afirmar isso é de um importante funcionário da inteligência militar, Philip Corso, o autor do livro Roswell, O Dia Depois. E essas são suas palavras, as palavras do tenente-coronel Philip Corso. Com décadas de trabalho para o governo dos Estados Unidos no Exército, quem antes de morrer disse que estes documentos utilizaram o termo entidades biológicas extraterrestres para se referir aos responsáveis da matança e mutilação de animais em nível mundial. Isso foi em meados dos anos 50. Linda Hall conta que, no caso de animais como as vacas, os veterinários que viram os restos no terreno não quiseram aparecer para as câmeras, porque simplesmente não tinham maneira de explicar os cortes perfeitos em torno do coração. Embora se tratasse de mortes recentes, não havia nenhum rastro de sangue e, em outros casos, o tecido se encontrava calcinado. Em alguns casos, as pessoas têm visto os animais subir pela luz, em outras, os viram descer pelo feixe de luz. Um vaqueiro em Oregon viu que objetos brilhantes de formato redondo deixavam cair animais através das árvores numa área remota de Sand Springs, Oregon. E ao se aproximar para ver o que era, que acabava de cair, se encontrava com animais aos que faltava uma orelha, um olho, a língua ou tinha o tecido da queixada extirpado. Os genitais extirpados e com o reto extirpado, que haviam sido jogados desde estes objetos redondos e brilhantes no céu. Os veterinários também descobriram extirpações cirúrgicas de órgãos, tais como a traqueia e o esôfago desta vaca de Nebraska. Outros órgãos internos extirpados incluem o coração, os pulmões, bexiga, vagina e pênis. As histórias sobre mortes estranhas de animais começaram nos anos 60. O Laboratório de Diagnóstico do Estado do Oregon concluiu que esta borda dentada exibe uma incisão induzida pelo calor. Este é um tecido que data de 1993, de um vitelo macho encontrado em Crosby, Alabama. Eu tenho só uma última pergunta. A senhora, o que acha que está acontecendo e por que o estão fazendo? Eu realizei 3 documentários, um programa para a televisão e escrevi 3 livros numa tentativa de dividir com o público meus esforços como jornalista investigadora. Não só em busca do que está acontecendo com os animais, mas também o que está acontecendo com a flora, os seres humanos, que aparentemente se relaciona, segundo o que disseram os militares, com uma inteligência não humana. A melhor explicação possível que posso dar é a colheita de material genético. Com que propósito o estariam fazendo para reproduzi-lo sob certas condições em algum outro lugar? Sua teoria é tão boa quanto a minha. Não conheço ninguém que saiba com certeza onde está indo todo este tecido e fluidos animais e por quê. Não sei de ninguém que saiba. No Chile, o empresário agrícola Marco Antônio de la Quadra tem, baseado em sua experiência pessoal, uma teoria para explicar o desaparecimento de animais. Essa teoria vai mais além da colheita genética e aponta o repovoamento de planetas decadentes ou moribundos.
Não fui eleito como pessoa, mas fui eleito certamente porque tinham encontrado o que procuravam. O que procuravam? Neste caso, o coelho. Em outros casos, vacas. Em outros casos, cavalos. Em outros casos, outros animais. O que mais me impressionou foi quando me disseram que iam vir buscar peixes. Peixes. Porque tinham água. Disseram por que pegavam estes animais? Sim. Tinham que recuperar suas águas mortas. E não explicaram por que queriam os coelhos? Em absoluto, para repovoar. Não tem outro objetivo. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Se nos Estados Unidos são as zonas agrícolas as que concentram as denúncias sobre mutilações de animais, que Linda Hall atribui a uma colheita de material genético feita por seres de outro planeta, poderia esta teoria explicar para os ufólogos os avistamentos de OVNIs em Alto Rahuel e Constitución? Visitamos em Santiago o geógrafo e ufólogo Pedro Munhoz, que tem se dedicado a investigar as eventuais rotas dos OVNIs, tratando de identificar padrões de conduta. Para ele, Alto Rahuel seria uma nova zona quente. Isto é, o nome que se dá ao lugar onde se concentram muitas denúncias de avistamentos. Temos o caso de Alto Rahuel, do qual estamos conversando, onde parece existir também essas condições históricas, e isso transforma numa zona quente. Além disso, é uma zona quente que estamos descobrindo. Está perto de Santiago. Estamos tão perto de Santiago que não acreditamos estar na zona quente. Temos que estabelecer a zona de Alto Rahuel pelas fotografias aéreas que temos aqui. Nesse sentido, pode-se dizer que existe uma macro-rota de OVNIs. Eu sempre defino as rotas OVNI como pequenas linhas, rotas de OVNIs individuais. Eu poderia dizer que, na realidade, há faixas de zonas quentes. Marino Magallanes pensa que na 7ª região também existe um corredor ou passagem de OVNIs. É um corredor, de fato, que está entre Digo, pelo norte, e Champo, pelo sul. É um corredor de mais ou menos 120, 130 quilômetros. Penso que se dirigem até a Argentina e passam sobre as plantas termoelétricas. E ao passar pelas plantas termoelétricas, tem produzido cortes de luz que até agora não se explicaram. Essas são coisas normais, isso é o que dizem os engenheiros. Eu estive no Colorado, onde o diretor e os professores da escola de Colorado têm visto grande quantidade de OVNIs. Chamam-nos de robóvnis ali porque estão sobre os cabos de luz e eles roubam luz. Vocês acreditam em vida extraterrestre? Eu sim. Eu não acredito nisso, mas que eu vi isso, eu vi. Não podemos ser os únicos. O universo é tão grande. Não podemos ser os únicos. Suponho que não estamos sós. Devem haver outras pessoas, outros seres vivos no universo. Olha, eu sou um pouco agnóstico, me custa crer nas coisas. Mas foi a primeira vez que tive, digamos, um contato tão direto. Depois do que lhe aconteceu, acredita agora em OVNIs? Não acredito. Existem.
Nossa investigação chega a seu fim por enquanto. Pudemos apreciar que em certas zonas agrícolas do país, há pessoas que pensam ter uma relação entre as informações sobre avistamentos de OVNIs e o desaparecimento e morte de animais. Uma teoria a mais para a análise e estudo dos ufólogos chilenos e estrangeiros. Enquanto não encontramos uma explicação racional para alguns dos fenômenos que mostramos, e ante a tentação que muitos sentirão de atribuir a presença de seres inteligentes, mas extraterrestres, não deixa de ser inquietante que eles estivessem repetindo conosco condutas e atitudes que o ser humano teve diante de culturas desconhecidas, continentes inteiros às vezes, extraindo amostras para experiências, até o dia de hoje com animais, e em períodos obscuros de nossa história, inclusive com seres humanos. Em abril de 1969, um incidente extraordinário interrompeu um exercício de treinamento da Força Aérea Finlandesa. Observados visitantes do espaço, 7 objetos redondos apareceram no céu acima do campo aéreo de Pori, na parte ocidental da Finlândia. Quando um avião de caça se aproximou dos objetos, eles subiram em formação Vantaa, Finlândia, em alta velocidade, dirigindo-se ao norte. Eles voaram a um vento contrário de 180 km por hora. O piloto de aviões de caça, Tarmo Tokeva, recebeu ordens de ir atrás dos estranhos intrusos. Qual foi a sua reação? A única maneira de reagir era apontar o nariz do avião na direção da cidade de Pori e verificar a situação. O senhor poderia descrever os objetos? Eles eram mais ou menos redondos, como bolas, sem extremidades pontiagudas e de cor amarelo claro. Quanto o senhor se aproximou deles? É impossível estimar a distância precisa, porque os objetos não tinham forma exata e não havia pontos fixos para eu poder me orientar. A que velocidade o senhor estima que os objetos estavam quando começaram a abandonar a área? É simplesmente impossível calcular. A minha velocidade era de aproximadamente 700 km por hora e eles desapareceram na direção norte muito mais rápido do que isso. O senhor conseguiu encontrar uma explicação racional do que eram os objetos? É difícil pensar em qualquer explicação lógica. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, abalam a nossa visão do mundo. O astronauta Edgar Mitchell, depois da sua visita à Lua, disse: "Nós todos sabemos que os OVNIs são reais. Tudo o que precisamos nos perguntar é, de onde eles vêm?" O cosmonauta Gretko disse: "Se eu pudesse contar o que vi no espaço, o mundo ficaria abismado." A história mundial está cheia de mistérios. Estruturas, desenhos e esculturas estranhas cujas origens ainda são desconhecidas. Elas poderiam ser indícios de visitantes do espaço? Até o momento, não houve mais de 100 mil relatos de visões de OVNIs no mundo todo. Desde o Brasil até Lapland, no norte da Escandinávia.
Apesar do sigilo oficial, os pesquisadores do mundo todo coletaram informações detalhadas sobre o comportamento dos OVNIs. Embora muitas das visões de OVNIs possam ser explicadas em termos normais, os OVNIs genuínos restantes apresentaram características comuns que merecem uma investigação científica. O nome disco voador foi dado pelo piloto Kenneth Arnold em 1947. A Agência Central de Inteligência norte-americana revelou que a Alemanha de Hitler estava entre os primeiros países a investigar os OVNIs. A primeira atividade importante que ocorreu no planeta em termos de intervenção, o envolvimento extraterrestre, na verdade ocorreu com a maior intensidade durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. Hoje todos sabem que o Terceiro Reich, na Alemanha, estava envolvido com os extraterrestres. A minha tese é, e realmente devido à perseguição da guerra, que tudo que estivesse ligado a fenômenos aéreos tinha que ser classificado devido à guerra e às potências aliadas, porque não queríamos que os, por assim dizer, inimigos soubessem que nós, obviamente, suspeitávamos que eles possivelmente estavam ligados à intervenção extraterrestre. Nas primeiras etapas de tudo isso, durante o governo Truman e também durante o governo Eisenhower, bons ETs nos contaram e disseram que nós não deveríamos nos envolver com os ETs que viriam depois deles. As visões de OVNIs se multiplicaram nas épocas de crises internacionais. Houve um aumento significativo na observação de OVNIs durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra criou a base para a conquista do espaço pelos humanos e para a destruição da vida na Terra. Virgil Armstrong afirma que os OVNIs forneceram muitas informações técnicas. Eu realmente comecei isso no oratório de Oakland, Califórnia, em 1980, quando dei uma palestra para cerca de 800 pessoas. E o assunto era a conspiração governamental nos OVNIs. Eu vi documentos altamente confidenciais, dizendo que um objeto voador não identificado havia pousado em White Sands, no Novo México. E depois eu, obviamente, acompanhei isso por telegramas. Eu não estava envolvido fisicamente na captura de qualquer maneira, não foi uma captura. Ele pousou no centro de White Sands, Novo México. Então nós o mantivemos sob observação. E depois, evidentemente, conseguimos entrar. Encontramos 5 corpos. A partir do final da década de 40, os Estados Unidos e a Rússia intensificaram suas pesquisas sobre OVNIs. Grande parte das pesquisas era baseada nas observações de pilotos militares e comerciais, muitas das quais foram confirmadas pelos radares. Os oficiais tentaram esconder suas investigações sobre OVNIs e reduzir a importância do problema. No final da década de 70, a Lei da Liberdade de Informação nos Estados Unidos permitiu a liberação de documentos oficiais de mais de 30 anos. Depois dos processos legais instaurados pelos pesquisadores de OVNIs, foram tornados públicos mais de 2.000 relatórios oficiais sobre OVNIs. Centenas de outros relatórios continuaram sigilosos após a sentença judicial, que disse que a sua liberação seria uma ameaça à segurança nacional. Donald Keyhoe, major da Marinha Norte-Americana, foi presidente da Organização de Pesquisas de OVNIs, NICAP, foi o primeiro a alegar na década de 50 que as autoridades estavam ocultando relatórios sobre OVNIs. Keyhoe tinha em suas mãos vasto material sobre visões de OVNIs por pilotos de aviões. O professor de astronomia Allen Hynek foi, por mais de 20 anos, especialista em OVNIs na Força Aérea Americana. Gerald Ford, líder do Partido Republicano no Congresso norte-americano, propôs a criação de um comitê oficial de pesquisas sobre OVNIs. Edward U. Condon, doutor em física, foi o seu primeiro presidente. Hynek, membro do comitê, observou que os oficiais não estavam dispostos a dizer a verdade sobre os OVNIs. Ele rompeu a colaboração com a Força Aérea e criou uma organização particular de pesquisa de OVNIs. Até hoje, as superpotências ainda estão diante de um mistério não resolvido. Recentemente se revelou que, quando o presidente Reagan se encontrou com Gorbachev em 1985, os OVNIs estavam entre os assuntos discutidos. A Lei da Liberdade de Informação revelou uma série de novas evidências de que uma nave espacial desconhecida havia pousado em Roswell, Novo México, em 1947.
Os membros da Força Aérea Americana que chegaram ao local encontraram os OVNIs e os corpos dos visitantes do espaço. Segundo testemunhas oculares e registros escritos, os militares fecharam a área e proibiram qualquer pessoa de dizer o que havia visto. A mídia de massa disse que o estranho objeto era um balão. Embora pareça estranho, as criaturas que encontramos na nave em 1948 eram baixas, cerca de 1,5 m de altura. A mais alta tinha 1,20 m e era a mais velha do grupo. Eram humanoides, mas só tinham 4 dedos e não 5 nas mãos e nos pés. Não tinham nem orelha, nem nariz, nem cabelo e a boca era imóvel. Portanto, embora fossem basicamente humanoides, elas eram totalmente diferentes. De acordo com as autópsias, as criaturas tinham 4 dedos com unhas compridas em cada mão. Entre um dedo e outro, havia uma dobra de pele. As criaturas tinham pele cinzenta, e o seu sangue, embora fosse líquido, tinha uma composição totalmente diferente do sangue humano. Os documentos liberados dizem que foi criada uma força-tarefa secreta, a Majestic 12, para investigar o caso. O grupo recebia ordens diretamente do presidente Truman. O caso foi examinado em detalhes pelo físico nuclear canadense Stanton Friedman. Acho que o governo norte-americano tem os corpos dos alienígenas em suas mãos. Quer seja o Exército, a Força Aérea, a Marinha, a Agência de Segurança Nacional ou assim, eu não sei. Mas tenho certeza de que com a queda de um disco voador em Roswell, Novo México, em julho de 47, eles recuperaram o veículo e os corpos. Existem outras histórias sobre queda de aviões, mas esta foi investigada a fundo. E nós falamos com mais de 100 pessoas ligadas ao episódio. Portanto, o governo com certeza está com corpos alienígenas. Cidade do Cabo, África do Sul. No dia 5 de maio de 1989, os aviões de caça da Força Aérea Sul-Africana decolaram para interceptar um objeto estranho que havia invadido o espaço aéreo sul-africano. Um dos pilotos atirou no objeto utilizando uma nova arma movida a laser, forçando-o a pousar na fronteira em Botsuana. A bordo do OVNI havia humanoides que eram extremamente parecidos com aqueles encontrados em Roswell. Eles eram baixos e tinham apenas 3 dedos com unhas compridas em cada uma das mãos. Entre os dedos havia dobras de pele. Seus olhos eram grandes e oblíquos e sua pele era cinza azulada. O incidente foi investigado por Anthony Todd, que trabalhou 25 anos como policial. Um OVNI caiu no deserto de Kalahari. E quando as autoridades recuperaram o OVNI, que estava intacto, encontraram 2 seres alienígenas vivos. A nave e as criaturas foram transportadas para a base aérea de Wright-Patterson, nos Estados Unidos. Essas informações nos foram fornecidas por fontes de inteligência sul-africanas. Eu os vi várias vezes. Eu fiquei a cerca de 100 metros de uma dessas naves. Um disco voador enorme, com uma cúpula no topo, com portinholas redondas do lado de fora, luzes coloridas girando na parte de baixo e o objeto todo brilhando. Numa certa ocasião, eu fiz sinal para uma dessas naves e os ETs voltaram para onde eu estava. Eu os vi várias vezes desde então. O primeiro caso aconteceu quando eu era policial em 1978. Desde que fez essa declaração, Todd foi alvo de ameaças e outras formas de pressão. A crença de que os OVNIs são simplesmente truques de luz e que não podem ser estudados cientificamente é errada. Os pesquisadores têm milhares de relatórios de OVNIs que deixaram marcas físicas atrás de si. Em janeiro de 1981, um OVNI pousou no jardim de uma fazenda na França. As investigações feitas pelas Agências Nacional de Pesquisas de OVNIs, a GEPAN, e o Laboratório Agrícola, INRA, revelaram que algo estranho havia ocorrido na vegetação do local onde o OVNI pousou. A sua estrutura bioquímica mudou como se tivesse envelhecido repentinamente. Os investigadores disseram que somente uma radiação nuclear extremamente potente poderia ter provocado um fenômeno desses. Eles também estimaram que a temperatura do objeto alienígena era mais de 600 graus centígrados. O Centro de Pesquisas do professor Hynek tem mais de 3.000 relatórios de marcas físicas deixadas pelos OVNIs.
Marcas misteriosas em campos do norte da Inglaterra esquentaram os debates acalorados sobre a sua origem. Um casal britânico conta como viu os desenhos surgindo numa ocasião de muito vento e névoa. Foi, eles dizem, uma experiência de arrepiar os cabelos. Do ponto de vista dos seres humanos, as marcas mais preocupantes deixadas pelos OVNIs são as queimaduras radioativas. A americana Vicki Landrum sofreu várias lesões na pele quando foi exposta à luz cegante emitida por um OVNI em dezembro de 1980 no Texas. Em abril de 1964, um patrulheiro da polícia norte-americana, Lonnie Zamora, seguiu um OVNI e o viu apoiado num buraco sobre 4 pernas. Zamora chamou ajuda pelo rádio. De uma distância de 200 metros, ele observou as criaturas surgindo em roupas brancas e examinando a sua nave, que tinha uma marca estranha, como uma flecha, do lado. Antes dos colegas de Zamora chegarem, as criaturas entraram novamente na nave e depois decolaram e desapareceram. As plantas sobre as quais o OVNI havia pousado haviam queimado e havia marcas das 4 pernas no chão. O professor Hynek investigou detalhadamente o caso e ficou convicto de que era autêntico. Os incidentes com OVNIs no mundo todo, na maioria das vezes, são associados com casos extraordinários de dissecação de gado. Tirou-se sangue dele e retirou-se seus órgãos internos com incrível precisão cirúrgica. Estes incidentes fizeram com que no final da década de 70 fosse organizada uma conferência nos Estados Unidos presidida pelo senador e ex-astronauta Harrison Schmitt. O fenômeno continua um mistério e as descobertas das investigações da CIA estão trancadas. Os OVNIs são um problema internacional que já foi discutido na ONU. A partir de uma iniciativa de Granada em 1978 e 1979, foram organizadas sessões especiais que contaram com a presença dos principais pesquisadores de OVNIs de todo o mundo. Após as deliberações, a ONU incentivou os países membros a estudarem os casos de OVNI e relatá-los à Organização Mundial. Além do sigilo e da pressão, foram criadas organizações de céticos em vários países. Elas negam sistematicamente a existência de todos os OVNIs. Um cético de verdade seria muito útil na área de OVNIs ou ufologia. Infelizmente, na maioria dos casos, não estamos lidando com céticos. Eu sou cético, eu investigo os fatos. Na verdade, estamos lidando com ridicularizadores. E eles aparentemente têm muito pouco a oferecer porque são os verdadeiros crentes. Eles sabem que não têm muito a dizer sobre o assunto e, consequentemente, não lhe dão a mínima atenção. Eles só fazem declarações e acusações. O ceticismo não causa problemas e ridicularizar não é muito útil. Com certeza, o negativista que faz mais alarde é Philip Klass, um ex-editor sênior de aviônica da Aviation Week and Space Technology. Ele e eu brigamos várias vezes. E eu ridicularizei várias vezes o ridicularizar dele. Mas mesmo assim, ele continua fazendo as mesmas acusações idiotas. Ele não pensa antes de falar. Fico feliz por ele me ter pago $1000 para provar que ele estava errado, apresentando mais de 10 documentos escritos na mesma letra grande que ele diz que não era utilizada na Casa Branca em 53. Ele havia examinado 9 documentos das 250 mil páginas de material na Biblioteca Eisenhower. Conclusões tiradas de documentos de entre 250 mil páginas não podem ser consideradas fundamentadas. Qual a sua opinião sobre o mágico e cético James Randi? James Randi não é um cético de verdade em relação aos OVNIs. Ele é um ridicularizador. No seu livro Flim Flam, ele discute o mapa de guerra de Marjorie Fisher em relação ao caso de Barney e Betty Hill. E a maior parte do que ele diz está errado. Carl Sagan é um tipo de cético diferente. Nós fomos colegas na Universidade de Chicago. Eu não sei por que Carl continua fazendo acusações bobas sobre os discos voadores. Sua acusação mais recente é de que todas as visões de OVNIs, quando são cuidadosamente estudadas, revelam-se ou uma fraude ou um erro. Essa declaração por si só é uma fraude, porque todos os estudos de grande escala fornecem milhares de exemplos de visões que não são nenhum dos dois, que são obviamente naves espaciais extraterrestres inteligentemente controladas. As testemunhas de OVNIs não são só pessoas ignorantes do interior. Entre elas estão pessoas de muito prestígio.
O ex-presidente Jimmy Carter, na companhia de mais de 20 pessoas, viu um OVNI em 6 de janeiro de 1969. Na época, ele era governador da Geórgia. No dia 17 de novembro de 1986, um avião de passageiros japonês seguiu 3 OVNIs por meia hora. O piloto, o capitão Kenju Terauchi, um dos mais experientes pilotos das linhas aéreas japonesas, descreveu o maior dos OVNIs como sendo 5 vezes o tamanho de um jumbo. Eles mudavam de velocidade com uma rapidez incrível, e o capitão Terauchi disse que os OVNIs devem ter vindo do espaço sideral. Existem milhares de fotos de OVNIs. Pioneiro polêmico das pesquisas sobre OVNIs, George Adamski fotografou com a ajuda de um telescópio OVNIs na década de 50. Adamski também afirmou que viu humanoides e voou para o espaço sideral com eles. Os céticos apresentaram dezenas de explicações para esta foto de disco voador de Adamski, dizendo que poderia ser o topo de um aspirador ou um cinzeiro. Uma única fotografia não pode ser a prova final, porque os truques fotográficos dão margem a centenas de possibilidades. Os últimos anos da vida de Adamski foram trágicos. Ele foi rotulado de pilantra. Essas fotos foram tiradas por um casal norte-americano, os Trents, no dia 11 de maio de 1950. Os pesquisadores as consideram as fotos de OVNIs mais confiáveis. Alvo de um furor pelo menos igual ao da controvérsia de Adamski foi Eduard Meyer, da Suíça, devido às suas fotos e afirmações de que havia tido contatos com humanoides. Mesmo antes das suas afirmações serem investigadas, ele foi rotulado de embusteiro do século. Meyer afirma ter tido contato com humanoides que foram substituídos em intervalos de 11 anos, o mesmo ritmo das mudanças na atividade de manchas solares. Criaturas da galáxia de Pleiades disseram a Meyer que tinham receio de abordar humanos porque não queriam criar uma nova religião. As fotos de Meyer mostram 5 tipos diferentes de OVNIs. A investigação do caso de Meyer foi chefiada pelo tenente-coronel Wendell Stephens, da Força Aérea Norte-Americana, que estudou o caso dos OVNIs desde a década de 40. Ele tem um arquivo de mais de 3.000 fotos de OVNIs. A questão é, por que eu acho que o caso de Eduardo Meyer é um contato real com OVNI e por que eu aceito essas fotos extraordinárias de OVNIs? Devo dizer que no decorrer da investigação não encontramos um fotógrafo, mas 5 fotógrafos diferentes, todos envolvidos neste caso. Todos eles tiraram fotos da nave espacial e, num caso, 4 fotógrafos tiraram fotos da mesma nave de 4 pontos diferentes simultaneamente. Elas foram tiradas em 4 câmeras diferentes, em 4 rolos de filmes diferentes. Elas foram processadas em 4 laboratórios diferentes, em 4 países diferentes, e todas elas mostraram o mesmo objeto. Fora isso, nós levamos as 4 melhores fotografias, uma para cada um dos casos, para os Estados Unidos, onde as submetemos a vários testes. Foram gastos mais de $60 mil para testá-las por todos os meios conhecidos pela tecnologia moderna. No decorrer dos testes destas fotos de OVNIs, descobrimos que podemos constantemente eliminar um processo. Nós podemos sempre eliminar um processo conhecido como círculos fototécnicos, como processo para forjar fotos. E nós conseguimos eliminar com sucesso todos os processos de produção técnica de fotos e acabamos com algo desconhecido. Nós não sabemos como estas foram feitas. Elas podem ter sido tiradas em tempo real e de uma nave espacial verdadeira, como alegou o Sr. Meyer. Por que acha que só alguns poucos pilotos contam suas experiências pessoais com OVNIs em público? Bem, poucos pilotos contam visões de OVNIs, embora as tenham com frequência, porque, pelo menos no nosso país, um piloto comercial que conte uma experiência com OVNIs, ou uma visão ou fotos a bordo de um avião de passageiros, se for o caso, ou de um avião de caça,
Ele será acusado primeiro pela empresa privada, a companhia aérea, por falar fora de hora, e cada empresa tem um procedimento de relatar internamente e elas não divulgam estas informações. Os pilotos não podem contar o que viram fora do seu serviço e internamente no trabalho o caso é tratado ocultamente. Não ouvimos tantos casos de pilotos tirando fotos de OVNIs quanto de outras pessoas. O formato do OVNI varia muito. Eles geralmente têm a forma de bolas de luz, oval e de charutos, ou podem ter a forma de discos. Foram naves-mães de centenas de metros de comprimento descarregando OVNIs pequenos em forma de discos voadores. Os OVNIs geralmente são brilhantes, multicor ou brilhantes e metálicos. Eles podem emitir um forte raio de luz ou sons estranhos. A sua capacidade de voo geralmente ultrapassa a capacidade das aeronaves normais ou dos foguetes. As superpotências tentaram aprender a partir das características de voo dos OVNIs, que é um dos motivos do sigilo que os cerca. Recentemente, mostrou-se a última versão de teste de disco voador nos Estados Unidos. Na Escandinávia, na década de 80, a maior onda de OVNIs aconteceu na região montanhosa de Hesdalen, ao sul de Trondheim, na Noruega. Teve início a caçada mais intensa aos OVNIs da história, envolvendo grupos de pesquisas de OVNIs escandinavos, universidades norueguesas e o exército norueguês. O projeto de Hesdalen originou uma série de fotos de OVNIs e dados científicos sobre o comportamento dos OVNIs. Apesar da vasta gama de equipamento científico utilizado, não foi possível dar nenhuma explicação lógica para o fenômeno. Os estudos do comportamento dos OVNIs indicaram que eles eram comandados por inteligência. Participaram investigadores finlandeses, americanos e franceses. Entre eles estavam o professor Hynek e um pesquisador francês, Jean Michel. Na minha opinião, eram certamente seres do espaço que estavam tentando entrar em contato com as pessoas daqui. Mas, infelizmente, não havia uma quantidade suficiente de pessoas para trabalhar, para falar com eles, e também havia gente demais de fora vindo ao local. Portanto, agora a atividade está diminuindo e os OVNIs estão indo para o sul, para locais no centro da Noruega e para a montanha. Uma onda de visões de OVNIs semelhante ao caso de Hesdalen ocorreu no distrito de Kuusamo, no nordeste da Finlândia, no início da década de 70. A maioria dos fenômenos estranhos com luz e visões de objetos se concentrou nos declives finlandeses de Isosiote. Recentemente, foram vistas estranhas bolas de luz na região. Observou-se em várias partes do mundo que as visões de OVNIs são particularmente frequentes nas regiões montanhosas. O motivo pode ser campos magnéticos que os OVNIs provavelmente utilizam para seus sistemas aviônicos. A onda finlandesa de visões de OVNIs na década de 70 inspirou um grande projeto de pesquisa que não teve o apoio dos círculos oficiais ou acadêmicos. Na época da onda finlandesa de OVNIs, nós utilizamos todos os tipos de equipamentos fotográficos disponíveis. Particularmente na área de infravermelhos, nós registramos fenômenos que ainda não podem ser explicados. As visões de OVNIs ocorrem constantemente na Finlândia e na Escandinávia. No dia 30 de agosto de 1986, o casal Maila e Kalle Koivunen estava indo para sua casa de verão no fim de semana. Quando eles estacionaram o carro e foram para a ponta do lago, teve início uma série de eventos que virou o mundo dos Koivunens de cabeça para baixo. Nós nos aproximamos da margem e subimos no barco quando minha mulher olhou para cima e viu uma luz no céu. Ela pensou que fosse um avião. Então eu olhei para o céu e vi uma bola de luz se aproximando. Ela foi crescendo e parou a cerca de 30 metros do barco. Ela parecia ter uns 4 metros de comprimento.
Eu perguntei ao meu marido se era um helicóptero. Eu respondi que não podia ser um helicóptero, porque tinha se aproximado de nós no maior silêncio. Então eu pedi à máquina fotográfica à minha mulher para poder tirar uma foto. Eu não lhe dei a máquina porque queria ir embora da ilha o mais rápido possível. Eu fiquei com medo daquela luz. Eu parti dando motor e nós fomos para a ilha a todo vapor. Mas a bola de luz nos seguiu, mantendo exatamente a mesma distância o tempo todo. À medida que fomos nos aproximando da praia, a bola lançou 3 raios de luz na direção do meu marido, o que me deu muito medo. Eu pensei, agora eles vão nos pegar. Uma coisa surpreendente é que o numerador da minha máquina indicava que o filme tinha acabado, embora eu tivesse certeza que tinha acabado de pôr um rolo novo. Este drama durou uns 40 minutos, o tempo que o OVNI ficou com a gente. Disse que os extraterrestres observados com OVNIs vêm de vários universos e até de várias dimensões. Portanto, eles aparecem para nós de várias formas diferentes. Talvez o tipo físico mais comum seja o de cabeça grande, olhos grandes e mais baixo do que um ser humano. Alguns deles têm uma capacidade incrível de mudar de aparência e a forma de falar. Muitas pessoas que os viram não gostam de falar deles. E para os pesquisadores de OVNIs, eles também são um assunto delicado. Como eles são? Eles são como as pessoas deste planeta. Há vários tipos. Alguns têm 2 metros e outros têm 1 metro de altura. Acho que a melhor coisa a dizer é que a aparência com a qual eles se apresentam para nós é a que eles acham que nós queremos ver. Nós não os vemos como são realmente. Se eles fizessem caretas, nós poderíamos ter medo deles. Portanto, na minha opinião, eles tentam se apresentar para nós numa forma aceitável e que não assuste. Há também o alto, com cabeça quadrada, e obviamente há outros que se parecem comigo ou com você. Na verdade, existe um grupo chamado de nórdicos. Eu conheço 18, mas há pelo menos 7 mais. Portanto, eu diria que existem no mínimo 25 raças extraterrestres. Suspeita-se que eles podem ter até 26 bases secretas no sudoeste dos Estados Unidos. É bastante. Membros da Força Aérea Finlandesa avistaram OVNIs e extraterrestres, mas muito poucas testemunhas oculares tiveram a coragem de falar publicamente. Entre as experiências mais sensacionais estão as do técnico da Força Aérea Osmo Lien. Eu trabalhei 17 anos na Força Aérea. Parte deste tempo em trabalhos de vigilância aérea. Nós tivemos que fazer vários relatórios sobre os movimentos de objetos voadores não identificados que havíamos observado. Tivemos que dar detalhes sobre a velocidade, o rumo, etc. Os objetos se moviam de maneira bem lógica, tentando claramente evitar nosso radar. Os OVNIs fizeram contato com Osmo Lien pela primeira vez em 1954, quando ele estava caminhando perto de sua casa no sudoeste da Finlândia. O primeiro OVNI com quem tive contato imediato tinha cerca de 5 a 7 metros de diâmetro e uma forma arredondada. Era cor de alumínio. Pairava acima do campo. Meu irmão e eu tivemos que nos jogar num fosso para que ele não nos atingisse. As criaturas apareceram na nossa casa à meia-noite. A hora foi esquisita. O relógio tinha acabado de dar meia-noite e a maioria das pessoas já tinha se deitado. Eu era o único acordado. Abri a porta pensando que eram pessoas da fronteira oriental. Algum jovem que estivesse com o endereço errado.
Assim que entraram, ficaram surpresos por eu já estar de pé e disseram que eu era a pessoa que eles estavam procurando. Eles tinham alguns equipamentos com eles. Eu me lembro de um objeto parecido com uma televisão portátil. Eles usaram para mostrar algumas fotos enquanto me questionavam. À medida que os vários assuntos iam surgindo, eles iam ilustrando com foto. Eles também me mostraram eventos futuros. As coisas que eles me disseram, em grande parte, realmente aconteceram. A última foto que me mostraram não era muito bonita. Ela mostrava um acidente no qual eu seria vítima em algum momento da minha vida. Eles me disseram que a galáxia da qual eles vinham parecia um agrupamento de estrelas. Houve também uma grande onda de visões de OVNIs nos últimos anos na ex-União Soviética, incluindo os países bálticos. Graças à nova abertura nestes países, a pesquisa de OVNIs se tornou muito ativa e internacional. Ocorreram várias grandes conferências de OVNIs envolvendo centenas de cientistas. Em 1989, a notícia do pouso de um OVNI avermelhado em forma de bola em um parque da cidade de Voronezh se espalhou pelo mundo. Da nave saíram criaturas de 3 metros de altura. Uma testemunha ocular teve um colapso e outra ficou temporariamente cega. Na mesma época, ocorreram centenas de outras visões de OVNIs e humanoides em Voronezh. Entre as testemunhas oculares estavam várias crianças. Há algumas semanas, em Voronezh, houve visões e pousos de OVNIs. Eu gostaria de salientar que não foram só estudantes e crianças que estavam observando estes estranhos pousos e visões de humanoides. Seres parecidos com humanos surgindo da nave espacial que havia pousado. Havia uma grande quantidade de testemunhas confiáveis entre os adultos também. Parece que no momento há uma nova onda de visões de OVNIs na Rússia. E eu calculo que a quantidade esteja aumentando. A abdução de pessoas por OVNIs tem sido assunto de conversa nos Estados Unidos há anos. Entre os primeiros casos de abdução bem investigados está os dos pescadores Charles Hickson e Calvin Parker em outubro de 1973. Quando escureceu, um objeto de 30 metros de comprimento pousou perto dos dois homens. Dele saíram criaturas extraordinárias. Elas tinham cerca de 1,5 metros de altura, não tinham cabelo e mãos de turquês. Hickson começou a bater na água com seu anzol. Parker desmaiou em seus braços. Eles foram anestesiados e levados para a nave. Quando eles relataram o incidente, a polícia ainda estava histéricos. Uma conversa gravada secretamente na delegacia entre os dois homens indicou que eles realmente achavam que tinham sido sequestrados por um OVNI. Uma abdução em Cergy-Pontoise, perto de Paris, em 1979, chamou muita atenção na França. No final da madrugada, 3 jovens rapazes viram bolas de luz e um deles, Frank Fontaine, desapareceu misteriosamente. Fontaine reapareceu uma semana depois. A polícia investigou a fundo o incidente, mas não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que havia ocorrido. A hipnose revelou que ele havia estado em contato com um humanoide chamado Hariel, que lhes alertou sobre uma ameaça de destruição do mundo.
O norte-americano Bud Hopkins recentemente investigou centenas de casos de abdução. Devido à perda de memória frequentemente associada a esses casos, Hopkins utiliza a hipnose nas pessoas envolvidas. Em termos de encontrar novos casos de abdução, eu me deparo com eles diariamente. Pessoas relatam novos casos. Às vezes, eles só são novos porque as pessoas não se lembraram deles antes. Mas, em outras palavras, pode ser um caso antigo do qual eu estou sendo informado pela primeira vez. Eu também me deparo com incidentes de abdução bem recentes. Há um no qual venho trabalhando, que ocorreu no final de agosto. Um outro em junho e assim por diante. É um fenômeno que continua ocorrendo. Não há motivos para afirmar que essas abduções se concentram nos Estados Unidos. Elas são um fenômeno mundial. Uma jovem com quem venho trabalhando foi abduzida recentemente, em agosto, nos Estados Unidos. Mas nas viagens anteriores, ela foi abduzida na América do Sul, na Argentina. Ela foi abduzida na Espanha e em várias partes dos Estados Unidos. Acho que se fôssemos à Finlândia ou a qualquer outro país e pudéssemos criar uma maneira pela qual as pessoas pudessem relatar suas possíveis abduções de uma forma que se sentissem apoiadas, acho que encontraríamos muita gente lá também. Acho que é um fenômeno mundial. Uma quantidade cada vez maior de casos de abdução está vindo à tona na Finlândia também. Um dos casos se refere a Aino Ivanov. Devido à sua perda de memória, ela foi hipnotizada. Parecia que seu carro tinha subido até uma nuvem no céu. Como várias outras pessoas de contato, Aino Ivanov é paranormal. Eu estava voltando para casa de uma escola onde leciono depois da meia-noite. Quando o carro cruzou esta ponte, vi uma parede de neblina e algo estranho aconteceu. O carro começou a sair do chão, ao que parecia uma velocidade estonteante. No início, estava totalmente escuro. Depois, eu entrei num campo de luz azul brilhante. O carro cruzou este campo e, depois então, entrou novamente na escuridão. Daí então eu consegui ver pontos brilhantes de luz. E o carro pousou numa superfície estranha. Eu olhei em volta para ver em que tipo de lugar eu tinha chegado. O carro estava numa depressão no chão, com montanhas de um lado. Eu olhei para o chão. Era de rocha vermelho ou cascalhos. E eu notei que ele tinha grandes fendas, algumas de 5 centímetros de extensão. Eu pensei, as pessoas não podem viver aqui porque não há água. Depois eu notei pessoas descendo a montanha à minha esquerda. Elas tinham cabeças grandes e eram totalmente carecas, com olhos grandes que não tinham pupilas, o nariz pequeno, boca pequena, sem lábios. Sua pele era de cor clara. Na primeira viagem, foram tiradas 5 amostras do meu braço direito. Cada uma delas com espaços de cerca de meio centímetro. Estas marcas aqui são a prova. É muito difícil comprovar a confiabilidade dos casos de contato. Uma das abduções mais investigadas é a do caso Hill, em 1961. No dia 19 de setembro de 1961, tarde e noite, Beth e Barney Hill estavam andando de carro pela costa leste dos Estados Unidos quando viram um objeto brilhante no céu. Depois disso, os Hill perderam os sentidos. Quando voltaram a si, o OVNI tinha partido. Eles tinham avançado 50 quilômetros para o sul sem perceber. Submetidos separadamente à hipnose, os dois contaram que haviam sido anestesiados e transferidos para o OVNI. Criaturas de cabeça e olhos grandes tinham feito exames médicos no casal, incluindo a retirada de uma amostra de esperma de Barney Hill.
Uma das criaturas lhes mostrou uma foto que dava a posição do seu planeta natal em relação ao nosso universo. Phyllis Van Schlemmer é um contato cujas aventuras espaciais são do mesmo tipo das de Aino Ivanov. Eu tive 2 encontros com seres de outros planetas em OVNIs. Eles foram totalmente diferentes um do outro. O meu primeiro encontro foi quando um OVNI pousou. Eu vi, a porta se abriu. Por um momento eu fiquei muito assustada. Aí eu disse, não, isso é uma experiência, eu preciso jogar o jogo deles. Eu entrei na nave e quando entrei senti a presença de alguém atrás de mim que eu não vi. E eu fui indo para o interior da nave e havia 2 criaturas nela. Elas tinham mais de 2 metros, aparência humana, bonitas. Pareciam ser homens. Elas vestiam roupas metálicas que aparentemente não tinham aberturas. Olhos azuis grandes como de cristal. Se é que pode dizer olhos azuis de cristal. Certo dia, vários anos depois, apareceu um ser espacial em meu escritório e ela era muito parecida com os 2 ou 3 seres que eu havia visto na nave. A viagem foi para a Lua. Eles me colocaram em um tipo de capacete. Era como um capacete de plástico ou de plexiglass e tinha uma borda em toda a sua volta. Era transparente, era de plexividro duplo ou de plástico e tinha pequenos furos ao seu redor. E quando eles me colocaram o capacete, este criou uma atmosfera ao meu redor na qual eu podia respirar, porque eu havia lhes dito, escutem, nós estamos na Lua e eu quero sair. Vocês não podem me trazer aqui e não me levar para fora. Eles me colocaram o capacete e à medida que eu ia andando, parecia que a superfície o mantinha acima do chão. Eu não sei como funcionava, mas abriram a porta e cada um pegou nas minhas mãos. Eles me levaram para fora. Eu estava muito feliz. Eles estavam me segurando. Eu estava flutuando e eles estavam me segurando. Eles não tinham dificuldade em andar na Lua. Não flutuavam, talvez tivessem algo que o segurava, pois suas botas eram iguais às suas roupas. Eu andei um pouco. Eu queria andar e eles me seguravam para que eu pudesse andar assim e chutar a poeira, e nós andamos por algum tempo. Depois, eles me enviaram uma mensagem que tínhamos que voltar. Eles me levaram de volta e tiraram o capacete e sentaram-se e voltaram. Quando eu saí da nave e voltei para minha casa, eram 6h20 da manhã. Eu tinha saído de casa por volta das 2 horas. Eu perguntei como eles conseguiam fazer isso, porque achava que os nossos astronautas levavam alguns dias para chegar lá. Eles responderam que nós simplesmente não entendíamos, que nós não éramos suficientemente avançados para entender como chegar tão rápido. Quando se avalia casos de contato, é preciso lembrar que as experiências são descritas sob hipnose ou como fenômenos paranormais. O doutor e parapsicólogo Rauni Lena Lukanen teve um contato com OVNI sob hipnose. A experiência sob hipnose foi feita de uma maneira que induziu um fenômeno extracorporal, o que resultou no meu transporte para um OVNI. As pessoas naturalmente dizem que é só imaginação. Para mim é realidade total e foi extremamente interessante ser examinada dentro de um OVNI, como numa cirurgia, e encontrar um tipo de ser que nunca havia visto antes. Eu consegui observar 3 ou 4 extraterrestres pequenos, com cerca de 80 centímetros de altura, e eu não sabia se eram homens ou mulheres. Pode descrever como esse desligamento do seu corpo, que afirma que aconteceu, pode ter ocorrido? Como encontrou esses OVNIs? É um fenômeno parapsicológico que tem sido muito investigado. Houve 8 milhões de pessoas que vivenciaram o desligamento de suas mentes de seus corpos. É um fenômeno sobre o qual a psiquiatria moderna sabe muito pouco. Mas quando ocorre, a pessoa sente que a consciência se eleva acima do corpo e pode ir para qualquer lugar. Minha consciência aparentemente foi para um OVNI. Qual é exatamente o elo entre a parapsicologia e os OVNIs? A parapsicologia é uma ciência que estuda os fenômenos sobrenaturais e muita gente acha que os OVNIs são sobrenaturais.
Por exemplo, a parapsicologia pode estudar a escrita automática ou o fenômeno da mente sair do corpo. Estas são, além da telepatia, formas de contratar OVNIs. A América do Sul, principalmente o Brasil, esteve por muito tempo entre as áreas de OVNIs mais ativas. A abdução do advogado brasileiro Antônio Vilas Boas é uma das histórias de OVNIs mais surpreendentes. Se o caso não tivesse sido investigado extremamente a fundo, poderia facilmente ter sido descartado como ficção científica. No dia 15 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas estava arando sua fazenda quando um objeto de 10 metros de comprimento pousou perto dele. Para sua surpresa, 4 criaturas com capacete saíram do OVNI. Eles o pegaram pelo braço e o levaram para a nave. Ele foi submetido a experiências médicas que atingiram o auge quando uma mulher quase humana entrou no recinto. A criatura se despiu e Antônio a achou extremamente atraente. A mulher convidou Antônio a ter relações sexuais com ela. O intuito era cruzar um humano com um alienígena. Posteriormente, os extraterrestres voltaram para lhe mostrar um pequeno ser, seu filho. Betty Andreasson, uma americana de pai finlandês, se encontrou pela primeira vez com extraterrestres no dia 25 de janeiro de 1967. Os seres entraram na sua casa e anestesiaram sua família. Eles levaram Betty para um OVNI que viajou para um lugar totalmente desconhecido, do qual Betty se lembra apenas de fragmentos. Os investigadores de OVNIs com hipnose fizeram Betty voltar à época de sua experiência com OVNIs e ela conseguiu relatar a sua viagem em detalhes. Posteriormente, Betty Andreasson falou de encontros com OVNIs durante os quais ela afirma que visitou um centro de cruzamento de humanoides com humanos. Estas fotos se baseiam nas lembranças de Betty Andreasson. Em alguns casos de abdução, as pessoas sequestradas ficaram com a impressão de que os objetivos das experiências de cruzamento não são necessariamente desenvolver a humanidade. Talvez o abducado mais notável é o autor norte-americano Whitley Strieber. Ele pensou seriamente em suicídio até que encontrou Hopkins, que centenas de outras pessoas haviam encontrado o mesmo tipo de seres. Ainda não se sabe qual é o objetivo final das abduções. Eu não tenho dúvida de que o centro, o foco, são as experiências genéticas envolvendo a criação de híbridos, uma mistura de alienígenas e seres humanos. Agora, não tenho ideia a que isso levaria, o que isso significaria. Eles fazem isso há muito tempo. Eu acabei de fazer uma regressão hipnótica com Charles Rickson, que envolveu uma experiência em 1939. Portanto, podemos dizer que tem vários casos dos anos 30. E se isso vem ocorrendo há tanto tempo, certamente o objetivo não é a guerra. Acho que ninguém pode apontar nada no clima mundial que indique qualquer coisa má que tenha sido resultado da ação deliberada de ocupantes de OVNIs. Portanto, eles têm sido pacíficos por muito tempo. Isso nos faz pensar que não existe ideia de guerra. Eu realmente não temo uma invasão. Por outro lado, evidentemente, você olha para o mundo hoje e vê guerras em todo lugar. Guerras locais, AIDS, que é um problema totalmente novo que temos. O meio ambiente está em péssimo estado e ninguém pode apontar nada em que os alienígenas tenham ajudado. Acho que ninguém pode apontar nada que seja um exemplo concreto de intervenção que tenha sido um sinal de falta de amabilidade. Eles parecem ser totalmente neutros, eles parecem totalmente interessados na sua própria agenda. Eles não estão aqui para nos ajudar e, aparentemente, não estão aqui para nos prejudicar. A verdade é que essas experiências estão causando grandes danos psicológicos. O interessante e comovente nos seres humanos é que somos gregários por natureza. Nós adoramos nos comunicar. E eu sempre me comovo com o fato de que há cientistas que vestem maiôs e mergulham em tanques e falam com botos. Mas os botos não respondem. Há alguma comunicação, mas não tanto quanto gostaríamos. Os pesquisadores de OVNIs frequentemente compararam o relacionamento entre seres humanos e baleias com o relacionamento entre os humanoides e os humanos. Nós sabemos que as baleias têm um cérebro tão grande quanto o nosso. Pode ser que a cautela mútua e a comunicação limitada provenham do mesmo motivo em ambos os casos.
É nossa função ensinar as baleias. Os golfinhos comandam a água, um dos elementos básicos do mundo, de uma maneira muito melhor e mais harmoniosa do que os seres humanos, que durante toda a sua história destruíram a sua própria espécie e neste exato momento estão ameaçando a vida de todo o planeta. Acho que existem vários motivos diferentes para os alienígenas se interessarem pelo que está acontecendo na Terra, e um dos meus trabalhos tinha 25. Mas acho que o motivo mais importante para qualquer civilização alienígena se preocupar conosco é que no final da Segunda Guerra Mundial ficou perfeitamente claro que os terráqueos logo iriam para as estrelas devido às bombas atômicas, foguetes e radares potentes. A nossa nova tecnologia nos levaria às estrelas dentro de uma centena de anos, o que não é nada na escala de tempo cósmico. Portanto, se supusermos que os alienígenas estão preocupados com a sua própria sobrevivência e segurança, esperaríamos que eles investigassem nossas sociedades primitivas na vizinhança local e nós, certamente, do ponto de vista deles, somos uma sociedade primitiva cuja atividade mais importante é a guerra tribal. Portanto, acho que eles estão vindo aqui por interesse próprio, para assegurar que nós não lhes levaremos o nosso tipo de amizade que eles chamam de hostilidade. Sr. Friedman, poderia nos dizer por que somente alguns cientistas estão interessados na pesquisa de OVNIs? Acho que existem mais cientistas do que o senhor imagina. Eu conversei com vários grupos profissionais sobre OVNIs e descobri que há muito interesse. Porém, acho que o maior problema é que a maioria dos cientistas está a par de estudos científicos de grande porte que os levaria a pensar que a maioria ou alguns dos OVNIs são verdadeiras naves espaciais. A maioria gostaria de se juntar a mim, mas a maioria tem emprego e eles se preocupam com o ridículo. As risadas são verdadeiras.